Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Infomaster Tech. Me chamo Ricardo Almeida e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo aqui em casa, no meu escritório, no meu home studio, no meu home lab. Não é na empresa Infomaster. A empresa Infomaster são outros servidores que são utilizados lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo em casa, aqui no meu escritório, no meu home lab, ok? Bom, a primeira coisa que eu utilizo aqui em casa, que é a base de todos os meus serviços e tarefas e trabalhos, enfim, é o Proxmox. Proxmox é um servidor de virtualização do tipo 1. Tem vídeo aqui no canal que eu explico o que é o Proxmox, tá? Ele é o servidor de virtualização do tipo 1. Existem dois tipos de servidor de virtualização, do tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é o próprio sistema de virtualização. O tipo 2, ele precisa de um sistema operacional, seja o Windows ou Linux, para rodar os dois softwares de virtualização mais importantes, que é o VirtualBox e o VMware. Muita gente utiliza do tipo 2, né? Para rodar os seus servidores, para fazer teste, tá certo, não tem erro nenhum. Mas a sua máquina física, onde está instalado o Windows ou Linux, precisa ser bastante parruda, precisa ter bastante recurso, porque ela vai dividir esses recursos com as suas máquinas virtuais. Então, é bem complicado você ter uma máquina simples para virtualizar essas máquinas. Você tem que ter uma máquina com bastante recursos para dividir esses recursos com as suas máquinas virtuais. Por isso que eu acho mais adequado e muito mais profissional você ter um Proxmox. Você pega um computador parrudo, né, um computador aí com, sei lá, um processador de quinta, sexta geração, coloca aí uns 16 GB de RAM, coloca aí um SSD, coloca aí uns 3 HDs de 500 ou de 1 TB. Coloca até uma placa de vídeo e aí você instala o Proxmox. Aí você vai ter um computador totalmente dedicado para a criação de máquinas virtuais. Você não vai ter que dividir os recursos dessa máquina com o sistema operacional, porque o sistema operacional é o próprio virtualizador. Então, não tem perda de recursos, né, para as máquinas virtuais. Ok? Muito bem. Todas essas máquinas aqui são máquinas que eu utilizo, algumas para testes, outras de produção. Por exemplo, aqui, esse servidor aqui da Rádio Miura é um servidor de rádio, tá? Que nós temos com Windows 7. Quem disse que o Windows 7 não funciona mais? Funciona para servidor de rádio, funciona. Ele não funciona para transmitir ao vivo. A não ser que você tenha aí mesa, enfim. Mas se você não tem mesa e necessita instalar o Voice Meter, já vou deixando aqui um aviso no ar, aqui no vídeo, que o Voice Meter, há um tempo atrás ele até rodava, mas o Voice Meter não roda mais no Windows 7, tá? Porque já está muito ultrapassado, já está muito legado, ele não roda mais. Mas, se você quer ter uma máquina ligada 24 horas com o Windows 7, a tua máquina é muito antiga, ela não suporta o Windows 10, e você precisa de um servidor para sua web rádio, você pode sim utilizar o Windows 7 para rodar a sua rádio como se fosse o teu auto DJ particular, né? Como se fosse o teu auto DJ particular. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ela funciona. Aqui está ela, ó. É uma máquina, inclusive, que já está há um tempão aqui nesse pool de servidores. Já está um tempão que ela está aqui nesse pool, acho que já tem, sei lá, o mesmo tempo de criação do Proxmox, uns 6, 7 anos. E é um servidor da Rádio Miura, tá? É o segundo servidor, porque o principal servidor está lá na Infomaster, tá? Tá em outro prédio, lá na empresa Infomaster. Esse aqui é o secundário, mas ele sempre fica ligado, tá? Ele sempre fica ligado. Olha só que legal. Ele não tem um Voice Meter, tá? Ele é só usar a rádio e o encoder, tá? Ele só é o usar a rádio e o encoder. E ele roda super bem. Tem até aqui um encoder reserva, que é o Oddcast, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui o Oddcast, ó, é o reserva. A gente utiliza o Radiocaster aqui. E o Oddcast é o reserva. E roda muito bem. E é um Windows 7, ó. Um Windows 7 antigaço, olha só. Tá modulando aqui, ó. Tá até com o nome da música. Acho que não é o nome dessa música que tá rodando aqui. Pintacuia, ó. Não é. Mas tá oscilando, ó. Significa que o sinal tá chegando aqui no encoder, né? Esse aqui é o encoder reserva. E olha só que interessante. Entrando aqui nas configurações,
aqui em computador, olha, é o Windows 7 raiz, tá? Raiz. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês a propriedade do sistema para vocês. Olha só, o Windows 7 Professional, Service Pack 1 de 2009, ó. Ele tem um processador Common KVM Processor. Isso aqui é o processador da minha máquina virtual, mas é um processador virtualizado do processador físico desse computador, tá? Olha só que interessante, se vocês conseguirem entender. O servidor físico tem um servidor físico, claro, né? O servidor físico tem um processador físico ali e ele gera um processamento virtual para as máquinas quando elas são criadas. No caso, esse Common KVM Processor é um processador virtual que ele utiliza recursos do servidor físico da máquina. Tem 3 GB de RAM, olha só, né? E é uma maquinazinha que roda muito, muito bem, virtual, olha só, virtual. Muito interessante essa configuração. Então, fica a dica para você que tem um computador antigo, um computador legado, que não suporta mais o Windows 10, e você quer ter uma utilidade para ele, você pode utilizar o Windows 7 como servidor de rádio, certo? Como servidor de rádio aí da sua rádio, da sua web rádio, da sua rádio comunitária, talvez, da sua rádio FM, enfim. Dá para transformar o Windows 7 sim em servidor de rádio, tá? Só não dá para transmitir ao vivo, porque tem toda uma configuração que infelizmente não roda mais nele pelo fato de ele ser muito antigo, ok? Então olha só, o Windows 7 como servidor de rádio. Outro servidor que eu utilizo muito aqui, que também é uma máquina virtual, ó, aqui está, ó, Casa OS, tá aqui ele, ó, é esse carinha aqui, ó. Casa OS é um servidor onde existe diversos aplicativos que você pode instalar e você pode utilizar esses aplicativos na sua nuvem particular, na sua rede local, no seu celular, através desse servidor aqui, que é o Casa OS. Ele é um aglomerado de aplicações que você consegue utilizar tanto na sua rede local quanto na sua rede externa, pelo seu celular, pelo outro computador, enfim, tá? Lembrando que esse endereço aqui é o endereço da minha rede local, ó, assim como tem várias redes locais que utilizam esse mesmo endereço, né? Isso aqui é padrão, né? Isso aqui eu tô mostrando para vocês que estou acessando da minha rede local. Então, muito bem. O Casa OS, como eu falei para vocês, é um aglomerado de aplicações, né? Onde você pode instalar essas aplicações conforme a sua necessidade e utilizar aí na sua rede local, através do seu smartphone, do seu computador, enfim. E são diversos aplicativos, ó. Ele tem essa lojinha, a loja de apps, no estilo da Play Store, do Android, né? E da Apple Store também, do iOS. Olha só, diversos aplicativos para diversas tarefas, desde armazenamento de senha, servidor multimídia com Jellyfin, com Emb também, que é outro servidor de mídia, enfim, servidor de arquivo, o Grafana, que é um servidor é como se fosse um monitoramento de servidores também. Então, ou seja, são várias aplicações, olha só o tanto de aplicações. Nextcloud, que é um servidor de armazenamento de arquivo, onde você pode transformar o seu computador num Google Drive particular e assim não pagar mais armazenamento. Você tem problema financeiro de pagar armazenamento, você quer enxugar aí os seus gastos com empresas de armazenamento, você pode montar o seu próprio Google Drive na sua casa através do Nextcloud. Dá uma estudada aí no Nextcloud, que é um servidor de arquivos que eu já utilizo há bastante tempo, inclusive aqui em casa e também lá na empresa, que você consegue com qualquer computador antigo transformá-lo em um servidor estilo Google Drive para você armazenar PDF, vídeos, fotos, uma série de arquivos. Interessantíssimo. E você consegue rodar inclusive os arquivos por ele, assim como o Google Drive, né? Você consegue abrir lá no Google Drive os PDFs, os vídeos, as fotos. Aqui também, no Nextcloud, você consegue fazer isso. E tantos outros aplicativos você encontra aqui no Casa OS, que é um servidor que eu já utilizo há muito tempo também. E eu acho que é o mesmo tempo que eu utilizo aqui o Proximox, há uns 6, 7 anos. E você consegue acessar também ele através do Tailscale, tá? Muita gente tem me perguntado como é que eu consigo acessar os meus servidores de fora da minha rede local. É através do Tailscale. Tem vídeo aqui no canal, procura aí no canal Infomaster Tech que você vai encontrar. Tailscale, tá? Então aqui está o Nextcloud. Ele é muito bonito, além de ser muito produtivo, cara. Muito produtivo, muito
muito fácil de rodar e bem simples também de rodar em qualquer máquina. Você não vai ter problema nenhum. Recomendo você ter o Nextcloud. Tem um aplicativo também para celular, tá? Agora, esse outro servidor aqui, esse Jellyfin aqui, esse aqui já é uma máquina física, que eu também tenho aqui no escritório, aqui no Home Studio, que é meu servidor de mídia particular, tá? Aqui está, ó, meus servidores, são meus filmes, né, que eu baixo e coloco aqui para eu assistir mais tarde. Posso assistir no meu celular, posso assistir no meu tablet, posso assistir na minha TV Smart, em qualquer lugar, não só na minha rede local, mas também como fora da minha rede. Uma cacetada de filmes eu tenho aqui, onde eu assisto a hora que eu quiser e de qualquer lugar que eu quiser, ok? Seguindo aqui, no Proxmox, eu tenho aqui uma máquina de teste também, que eu sempre utilizo ela para fazer diversos testes, inclusive de rádio, que é esse carinha aqui. O Windows 7 também, tá? Ah, esse aqui eu já mostrei. É esse carinha aqui, outro Windows 7. Esse carinha aqui, ó. É outra máquina virtual que eu tenho aqui para fazer testes. Inclusive, ele está até pedindo para eu atualizar. Inclusive, mais testes de desenvolvimento que a gente utiliza aqui, de aplicações, aplicativos, web, principalmente, desenvolvimento web também, de sites. Tem um FTP aqui que a gente utiliza para teste também. Tanto é que é uma máquina de teste, né? A gente pode destruir essa máquina a qualquer momento. Então, ela está toda já testada aqui com várias aplicações. E é um Windows 7, tá? O Windows 7. Ah, Ricardo, mas por que você não utiliza aí o Windows 10 no teu... Você não tem nenhuma máquina Windows 10? Aqui tem, no nosso servidor, aqui no meu servidor aqui em casa, tem um Windows 10. Aqui está, ó. Mas como ele consome bastante memória da máquina física aqui do meu Proxmox, então eu só ligo ele para fazer alguns testes ali, e quando eu ligo ele eu tenho que desligar, no caso, essa rádio Miura ou outro servidor que está ligado, justamente para deixar vago e disponível os recursos para que ele utilize. Tem esse detalhe, porque esse Proxmox aqui é um Proxmox mediano, ele não é um Proxmox robusto, né? É uma máquina, tem até aqui as configurações dela, aqui está, ó. Ele tem 8 GB de RAM, ele está utilizando 6,15, ou seja, 80% de RAM ele tá utilizando, tá? Ele tem 227 GB de HD, tá? Do sistema, tá? Do sistema, ele está utilizando 81%, 81 GB de 227 GB, ou seja, ele tem bastante armazenamento ainda. Tá? Aqui ele é um i5 de segunda geração, ó. i5 de segunda geração, i5 2310, 2.90 GB, tá? E é isso. É um servidor de médio porte. Ele está utilizando aqui, ó, 15% da CPU. Tem 4 núcleos, né? Se não me engano é 4/4, 4 núcleos com 4 threads, ou seja, 4 núcleos físicos com 4 virtuais. Mas como só eu que uso, e como eu falei, no máximo 2 pessoas, então tá ótimo. Ele roda tranquilo. Só que, por exemplo, quando eu vou utilizar o Windows 10, eu preciso desligar outras máquinas para que se o Windows 10, quando eu vou fazer algum teste, quando eu vou fazer algum trabalho com ele, ou utilizar alguma ferramenta nesse Windows 10, aí eu tenho que desligar outras máquinas. Mas é bem raro, às vezes, eu utilizar esse Windows 10, porque eu utilizo as máquinas virtuais lá da Infomaster, que também lá existe 3 Proxmox, para vocês terem uma ideia. Existem 3 Proxmox lá e, enfim, tem muito mais servidores lá do que aqui. Então, resumindo tudo, o Proxmox é como se fosse o teu data center particular. É como se fosse o teu data center. Porque o que é o data center? O data center é um conjunto de servidores armazenado no local físico, né? Data center é isso. Data centers são aglomerados, são um conjunto de servidores onde nesses servidores rodam aplicações, rodam sites que as pessoas utilizam. Isso é o data center. Tanto é que aqui em cima está escrito, ó, data center, né? Data center. Então, olha só que interessante. Nesse data center eu posso ter vários servidores particulares que me atendem, no caso, aqui em casa, ou pode atender também uma empresa. Então, eu recomendo que vocês utilizem muito o Proxmox
na sua casa. Computadores aí de, sei lá, de terceira, quarta geração, i5, i7 de quarta geração, que você já acha que já está antigo, já está legado e quer jogar fora ou quer vender, não faça isso. Você pode utilizar ele e transformar o seu computador em um data center particular seu, para você fazer testes com softwares, testes de aplicações. Você que é desenvolvedor, trabalhar com desenvolvimento web, desenvolvimento de sites, aplicativos, e transformar sua máquina antiga aí em um data center onde você pode utilizar esses testes, criar servidores de mídia, criar servidor de arquivos, que hoje é super importante, né? Eu particularmente economizei bastante depois que eu comecei a migrar todos os meus servidores para dentro de casa e para dentro da empresa. Ou seja, compramos máquinas apropriadas que saem, de certa forma, no final das contas, no final do ano, muito mais barato do que você gastar com armazenamento. Computador antigo, até um dual core, para você ter uma ideia, um dual core ele pode rodar esse servidor de filmes aqui, ó. Um dual core, tá? Ele pode rodar tranquilamente esse servidor aqui. Ele pode rodar, já o Proxmox não. O Proxmox ele já não consegue rodar, porque o dual core já é bem antigo, né? Muito antigo, não tem condições. Mas ele consegue rodar um CasaOS, um dual core com um 4 GB de RAM ali. Eu acho que ele roda assim um CasaOS, mas só o CasaOS, tá? Porque o CasaOS aqui, ele está instalado numa máquina virtual, mas você pode também instalar ele numa máquina física, tá? Num computador antigo físico. E você terá aí nesse servidorzinho todas essas aplicações para você usufruir aí na sua rede local ou na sua rede externa. Tá aqui o Tailscale, inclusive, eu tava até falando nele, ó. Aqui está o Tailscale. Se eu quiser acessar esse CasaOS de fora, eu posso instalar o Tailscale e fazer as configurações e acessar ele de fora, ok? Então, muita gente, inclusive, utiliza o CasaOS como servidor central das suas aplicações. Aqui não, aqui eu utilizo o Proxmox e o CasaOS, mas tem gente que nem utiliza o Proxmox. Tem conhecidos meus, clientes meus inclusive, que não utilizam o Proxmox, utiliza já o CasaOS. Porque o CasaOS, como eu falei, já tem todos esses aplicativos, ó, que atendem muito bem. No caso aqui, a diferença do CasaOS para o Proxmox é que o Proxmox você lida com máquinas virtuais e aqui no CasaOS você lida com aplicativos, né? Com aplicações, até containers e aplicações que até mais enxuto do que você criar uma máquina virtual, né? Que vai consumir memória, vai consumir processador. Aqui não, aqui ele já cria para você a aplicação. Esse foi o vídeo do que eu utilizo aqui em casa, no meu escritório, no meu home lab, no meu home studio, as aplicações que eu utilizo aqui para testes, para web rádio, para web TV, né? Eu já mostrei também, tem vídeo aqui no canal que eu mostro o servidor de rádio, como funciona o servidor de rádio, como é que funciona o servidor de TV, como você pode montar também. Muita gente me pergunta quais são os requisitos para você montar um servidor de TV, um servidor de rádio. Aqui no canal tem vídeo que eu explico detalhadamente quais são as configurações, como você pode montar um servidor de rádio e um servidor de TV, ok? Então, esse é o vídeo das coisas que eu utilizo aqui no meu home lab, no meu home studio, no meu escritório em casa. Ok, senhoras e senhores? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E você sabe que aqui você sempre vai ter dicas especializadas em web TV, web rádio e tecnologia em geral. Ok, senhoras e senhores? Um forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!